Bom dia! Este é o Morning Call Monte Bravo, mais cedo, mais completo e focado no que você precisa saber para começar seu dia. Hoje é terça-feira, dia 5 de março de 2026. Vem comigo! Depois de um início de semana marcado por forte estresse, os mercados tentam hoje uma recuperação, mas ainda com a geopolítica no comando. A sessão abre com algum alívio técnico após dois navios comerciais conseguirem atravessar o Estreito de Hormuz sob proteção americana, reduzindo momentaneamente o risco de paralisação total da rota. Esse movimento se reflete nos ativos, com bolsas em leve alta, futuros do SP avançando 0,37%, Europa positiva e China também no campo positivo. Nos juros, há uma acomodação, com o Treasury de 10 anos em 4,43% e o de 2 anos em 3,94%, ambos em queda marginal, enquanto o dólar segue firme e o petróleo recua, com o Brent voltando para a faixa de $113 americanos por barril. O ouro sobe cerca de 0,7%, indicando que, apesar do alívio, a busca por proteção ainda permanece. A leitura de fundo, no entanto, muda pouco. O cenário segue dominado pela geopolítica, com o mercado tentando estabilizar após a forte reprecificação recente. Os eventos das últimas 24 horas reforçam essa percepção. O ataque iraniano a um petroleiro emiradense elevou o risco de escalada, enquanto a resposta americana, com a derrubada de embarcações iranianas, mostra que o conflito segue ativo. O fluxo marítimo continua restrito, mas não interrompido, o que desloca a leitura de um choque imediato para um cenário de conflito prolongado, com episódios recorrentes de tensão. Nesse contexto, o petróleo permanece em patamar elevado e continua sendo o principal canal de transmissão para a economia global. O risco inflacionário segue pressionado, e o alívio observado hoje parece mais técnico do que estrutural, ligado à melhora pontual no fluxo e não a qualquer avanço diplomático relevante. Diante disso, a estratégia de alocação segue baseada em cautela e proteção. A duration global volta a ganhar relevância após a abertura recente dos juros, funcionando como hedge em um cenário de possível desaceleração. No Brasil, a preferência continua concentrada em ativos indexados à inflação e posições em caixa, com o início de uma exposição ainda pequena a pré-fixados. A bolsa segue mais dependente do fluxo externo e do humor global, mantendo maior sensibilidade ao cenário geopolítico. No Brasil, o destaque do dia é a divulgação da ata do Copom, que ganha ainda mais importância após o movimento recente da curva de juros. O mercado busca entender se o Banco Central ainda enxerga espaço para um novo corte na próxima reunião ou se o choque de energia e o petróleo mais alto podem levar a uma pausa no ciclo. A atenção se concentra na forma como o BC descreve a gravidade do choque externo, sua leitura sobre as expectativas de inflação e a avaliação sobre a resiliência da atividade. No momento, a precificação já mostra divisão entre continuidade dos cortes e interrupção do ciclo. No noticiário, além da geopolítica, também ganham espaço os bancos centrais, com falas de dirigentes importantes ao longo do dia, enquanto nos Estados Unidos, a agenda traz dados relevantes, como JOLTS, PMIs de serviços e vendas de moradias, que ajudam a medir se a atividade já começa a sentir o impacto do choque energético. No campo corporativo, a temporada de resultados segue intensa, com uma série de empresas relevantes divulgando números ao longo do dia, o que pode trazer movimentos específicos dentro do mercado local, ainda que o pano de fundo continue sendo macro e geopolítico. Na agenda, além da ata do Copom e do IPC-FIP no Brasil, o mercado acompanha dados importantes nos Estados Unidos e indicadores na Europa e Ásia, que ajudam a calibrar a leitura global. Em síntese, o mercado tenta se estabilizar após o estresse recente, mas o pano de fundo permanece inalterado, um conflito sem resolução clara e petróleo elevado. O alívio de hoje é pontual e ligado a questões operacionais,
não a uma mudança estrutural no cenário. E nesse contexto, a postura segue sendo de cautela, com foco em proteção, enquanto investidores aguardam sinais mais consistentes sobre o rumo da geopolítica e seus impactos sobre inflação e crescimento. Nós ficamos por aqui. Bom dia e bons negócios!